Quero primeiro agradecer ao Ministério das Mulheres pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de aprender para poder falar um pouco com vocês do que eu tenho aprendido. E eu brinco, eu estou com temor, e literalmente com tremor, para estar falando para vocês essa semana. Como não poderia ser diferente, eu tive uma semana de grandes ensinamentos, a ponto de, no início da semana, eu quase ligar para a Solange e falar: não vou dar essa aula. Não tenho condições, não sou capaz, eu não sei lidar com adulto, meu negócio é criança, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas o Senhor Jesus sabe e espero que a minha vida seja um vaso de instrumento na voz deles. Por que eu escolhi esse tema? Primeira coisa, a partir do ano de 2020, nossa vida se virou de cabeça, para baixo. A gente lá em casa, toda virada de ano, a gente brincava, falava assim: e agora, hein, gente? O que virá para o próximo ano? Só que acho que ninguém aqui imaginou o que viria em 2020. E, literalmente, as nossas vidas viraram de ponta cabeça. Todo mundo entrou dentro de casa, todo mundo teve uma vida diferente, e nós tivemos que reaprender a viver literalmente. Mas eu sempre... Está aqui, ó, minha família. Esses são os presentes do Senhor para mim. E toda vez que a gente passa por momentos lá em casa, a gente procura ver o que a gente pode trazer de bom, pode ter de bom. A gente tem o nosso pote de gratidão e, normalmente, nas situações mais difíceis, o nosso pote de gratidão enche bastante. Isso tem sido no ano de 2020, não foi diferente. E uma das coisas que a gente fez lá em casa, que foi uma novidade para nós, é que a gente criou o Clube de Leitura dos Gamas. Nós estávamos todos dentro de casa e a gente precisava usar o nosso tempo da melhor maneira possível. E essa foi uma maneira da gente ter um tempo junto de qualidade. Nós não somos uma família leitora. Não somos. Já visto que o primeiro livro que nós escolhemos foi esse. Para que não houvesse nenhum impedimento do tipo: pô, mãe, tudo isso! No entanto, não subestimem nem o tamanho, nem a finura desse livro. Foi um livro que a gente teve muito debate. Uma das coisas que a gente mais teve, assim, que pelo menos mais me marcou, foi que no momento que a gente ia fazer a discussão, só para vocês terem uma ideia, cada um recebeu o seu, cada um lia o seu livro, como num clube de livro mesmo. E a gente escolhia um dia e um sorteava, não era pré-determinado, porque assim todo mundo tinha que ler, certo? Era um sorteio na mesa e a gente tinha o mediador da leitura, entre nós 5. E, gente, que tempo de preciosidade. Eu tenho um filho grande, o meu mais velho tem 21 anos, trabalha, faz faculdade, não tenho mais contato com ele no dia a dia. Ele mora na minha casa, mas a vida dele já está muito mais fora que dentro. Nesse tempo, gente, a gente pôde discutir pensamentos deles que talvez em outros momentos eu não tivesse chance de atingir o coração, de ver o que eles pensam, o que a juventude está pensando. Coisa que, às vezes, a gente não tem tempo para passar. Terminamos esse livro e começamos esse livro aqui, Abrigo no Temporal, do Paul Tripp. É um livro de devocionais no Salmo 27. E foi dele que eu tive a ideia, na verdade, para fazer um devocional para o Ministério de Mulheres, porque um dos capítulos dele, ele tem muita coisa preciosa. Se você não tem um livro de devocional, ele serve como um livro de devocional, porque ele tem um tema, acho que são 52 temas aí sobre o Salmo. E um que me pegou é esse tema, vida de estudante, que eu escolhi para vocês. Por quê? Eu gosto da educação. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela educação. Mesmo na minha escolha de fonoaudiologia, a minha questão era distúrbios de aprendizagem ao longo do processo. Eu sempre gostei desse processo ensino-aprendizagem.
E a gente começou a estudar, e eu comecei a ler, e aquilo me bateu, porque eu me fiz a seguinte pergunta. Espera aí, que eu também não sou boa. Ele fez uma devocional nesse versículo. Ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa do que me espreitam. Ensina-me o teu caminho. E alguns questionamentos me vieram à mente. Como tem sido a minha vida de estudante com relação às coisas do Senhor? Isso me pegou. Eu tenho fome de saber? Quando eu parei para me questionar dessas questões, eu falei, meu Senhor, estou tão longe disso. Eu não tenho fome de saber da tua palavra. E aí, isso foi uma coisa que foi me trabalhando ao longo desse ano, desse processo. A Bíblia leva a gente, durante toda a Bíblia, nós somos lembrados de que nós temos que aprender do Senhor. Filipenses fala o seguinte: todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Olha o peso disso. Eu tenho dado esse peso ao Senhor Jesus? O Salmo 119, ele fala o tempo inteiro que a gente deve aprender, obedecer, meditar, conhecer a palavra do Senhor. E o quanto isso a gente tem gasto tempo, né? Quando a gente está na escola, tem a Jaque aqui, que vai ter muito mais autoridade aqui, um monte do que eu nesse sentido, mas uma das coisas que a gente sempre bate tanto para o pai quanto para a mãe, é a questão. Gente, o aluno precisa ter uma postura de estudante, né? Precisa ter. Você vai ter o filho pequeno, tem reunião com o pai, o professor não fala para você, olha, seu filho precisa de um espaço, seu filho precisa de um canto, ele precisa de uma rotina, você precisa determinar uns horários para ele estudar, ele precisa criar esse movimento de estudo dentro de casa. Na escola, você faz a roda e fala, cuidado com a sua postura, presta atenção, você está tendo postura? Olha a sua postura. A gente está isso. Mas o Senhor manda a gente também a ter postura com relação às coisas dele também. Nós temos que ter essa postura de estudante. Nós saímos da escola, a grande maioria, umas estão estudando ainda. Mas a nossa vida de estudante não acabou. E aí, pensando nessa questão de vida de estudante, eu dividi aqui em 2 aspectos. Primeiro, o aspecto vida. O Senhor nos ensina durante a nossa vida. E eu selecionei aqui 3 maneiras, tá? Deus nos ensina de muitas outras formas, mas eu selecionei 3 maneiras de que Deus nos ensina. A primeira dela é o que o Senhor Jesus nos ensina pela sua palavra. Não podia sair disso. É aqui, minhas queridas, na palavra do Senhor, que nós temos tudo o que a gente precisa. Ela tem que ser a nossa fonte primária de busca de conhecimento. No Semear Bebê, que eu trabalho lá, as crianças, desde o berçário, elas são levadas a aprender a seguinte frase. Toda professora começa a aulinha e fala, a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está nela é... E as crianças? Verdade. Não é? Toda mãe que tem criança no Semear aprendeu. Acontece que, às vezes, a gente se esquece das coisas que a gente aprendeu no Semear. E a gente precisa ser lembradas. Então, gente, o Senhor nos deu um manual de instrução para que a gente seja lembrada daquilo que Ele quer e como Ele quer que nós vivemos. Nossa fonte, nossa apostila, nosso livro didático está aqui, nas nossas mãos. A gente precisa buscar o Senhor na sua palavra. Essa é a primeira coisa.
A Bíblia fala em Hebreus que a palavra de Deus é penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela separa todos os nossos pensamentos e intenções. É ela que filtra, é ela que nos molda, é ela que passa o scanner no nosso coração e que nos traz mais próximas de Deus. O Salmo 119, que todo mundo conhece, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É ela que ilumina os meus passos, é ela que me direciona, é ela que me guia pelas veredas corretas. É a palavra de Deus. Então é nela que a gente precisa ser baseada, é nela que eu tenho que estudar, é nela que eu tenho que pensar, é nela que eu tenho que refletir. Na Bíblia que a gente encontra o próprio Senhor ensinando. É Ele que senta no monte para ensinar as pessoas por parábolas. Lá a gente tem ensinamentos dos mais básicos possíveis. É nela, é a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser a nossa fonte primeira de busca por aprendizagem. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas Deus também nos ensina através das pessoas. Essa semana eu fui agraciada por pessoas que me ajudaram a estar aqui hoje. Que me trouxeram pipoca doce para eu me acalmar. Que me mandaram mensagens. Deus usa as pessoas para nos ensinar. Durante a pandemia, talvez para mim, não sei se para vocês, uma das coisas que eu mais tive latente foi que a gente é um ser humano relacional e a gente precisa das pessoas. Com o WhatsApp, com o Skype, com os meetings da vida, a gente acho que caiu no erro de achar que a gente vive bem pela internet, que eu não preciso estar com o outro. E Deus falou, você precisa. Pelo menos para mim, a falta do outro foi uma das coisas que mais me pesou. A falta de poder encontrar com os outros foi uma coisa que me pesou. Foi um aprendizado. Quanto que a gente estava valorizando os próximos. A gente passava a semana e nem se importava, porque a gente tinha. Quando a gente foi tirado desse prazer, a gente sentiu falta. Deus usa as pessoas para trabalhar com nós os frutos do Espírito. Deus usa as pessoas para que a gente aprenda bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Deus usa as pessoas. Quer ver um exemplo? Eu sempre brinco. Quem é mãe aqui, espero que não me deixe ficar sozinha nessa história aí. Mas, quando você tem filho, você descobre pecados que você nem imaginava que você tinha. Porque o filho traz para fora coisas que você não fosse capaz de falar, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso. O meu mais velho, todo mundo não sabe que me deu trabalho desde o primeiro dia que pôs o pé na escola e ainda me dá fazendo na faculdade. Falo, Tiago, pelo amor, eu não tenho comportamento para sua atitude com relação ao ensino. Eu luto com ele até hoje. Mas eu brincava com ele. E a gente ia fazer lição, eu orava, a gente pôs a orar. Senhor, me dê paz, me dê paciência. Eu não quero me irar e ser injusta com ele. Mas chegava a determinada hora e falava assim, olha, vou sair de perto de você porque o espírito dos Nardoni estão baixando em mim. Eu falava para ele, ainda bem que você mora em casa, porque olha, tô prestes a jogar pela janela. Porque, gente, era duro. E quantas vezes, quantas eu tive que pedir perdão para os meus filhos. Porque eu estava pecando contra eles com a minha ira exagerada. E eu tive que trabalhar um lado que eu achava que eu não tinha. Eu não sou uma pessoa briguenta. Eu raramente saio do sério, a não ser com os meus filhos, mas eu saio do sério e Deus teve que trabalhar isso em mim. Então, Deus usa as pessoas para nos moldar. Deus usa as pessoas para nos trazer para o caminho, para lembrar a nossa essência muitas vezes.
Mas Deus usa as pessoas para serem exemplos de vidas piedosas. Como existem pessoas que têm um amor por Jesus tão grande, que são exemplos para nós. Que você olha a vida daquela pessoa e fala: Senhor, muito obrigado por aquela pessoa. Muito obrigado por ela, porque ela é um exemplo de vida piedosa. Deus me deu um privilégio, eu agradeço a Deus, porque eu tenho um exemplo e esse exemplo é o meu pai. E eu sou privilegiada porque Deus me deu um pai piedoso. Um pai que ama a Bíblia e ama Jesus de uma forma que é um exemplo para mim. Um homem que gasta horas decorando livros da Bíblia, com todas as dificuldades que ele tem. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque eles são exemplos de uma vida piedosa. E graças a Deus, porque Deus dá essas pessoas. E eu tenho certeza que vocês têm exemplos de vidas piedosas perto de vocês. De pessoas que a hora que a gente está mal, a gente lembra e vê a sinceridade de coração, de amar Jesus, de viver por Jesus, que são exemplos para nós. E a gente tem que louvar a Deus por isso, porque Ele nos ensina através de pessoas piedosas. Glória a Deus por isso. Deus usa qualquer pessoa. Ele usa qualquer pessoa que esteja disposta a ser um instrumento nas suas mãos. Na Bíblia a gente encontra Deus usando reis, pessoas importantes. Deus usa pessoas importantes. A gente encontra Deus usando reis, encontra usando profetas, encontra usando grandes homens, mas também na Bíblia a gente usa Deus usando pessoas simples, como os pastores, como servos, pescadores, pessoas iletradas, crianças. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei da história de Naamã. Por quê? Naamã era um grande general lá. Tinha lepra e nem saía do palácio. Naquela época, onde a lepra era... Você tinha que sair da cidade. E aí, Deus usa uma menina escrava para falar com a esposa de Naamã sobre o profeta e que ele podia resolver a situação de Naamã. E Naamã vai lá, todo pomposo, cheio com a carta do rei, cheio de quando a gente... Como é que fala, gente? Agora esqueci. De indicações, não é? Do rei lá e tal. Ele vai lá e o profeta fala para ele... O rei fala: eu não posso te ajudar. Mas aí ele é avisado do profeta e aí ele fala para mergulhar no rio. Aí fala, né? Engraçado, vou mergulhar no rio? Eu? Vou mergulhar no rio? Coisa mais simples. E o que Deus usa de novo? Os oficiais que estavam com eles. Gente simples. Para falar, mas se o profeta tivesse falado para você que você, sei lá, pulasse 3 vezes, caísse do prédio, você não ia fazer? Por que você não faz nadar do rio? Então, gente, o que eu quero entender, o que eu quero que vocês falem assim, Deus usa pessoas extraordinárias para nos ensinar. Deus usa. Mas Deus usa as pessoas ordinárias também para nos ensinar. E ordinárias aqui, eu não quero dizer que são pessoas ruins, mas pessoas comuns, pessoas da nossa convivência. Acontece que muitas vezes a gente não dá ouvidos para isso. Tá? Deus usa uma terceira maneira. Acho que essa é a pior de todas. Mas Deus usa o sofrimento para nos ensinar. Talvez o sofrimento seja a forma mais concreta que Deus use. Quando a gente passa pelo sofrimento, às vezes o sofrimento tem cheiro. Às vezes o sofrimento tem cor. Só que é através do sofrimento em que a gente se despede, dissipa de toda coisa que a gente tem. No livro O Sofrimento Não é em Vão, a autora coloca
Uma citação de um homem chamado Malcolm e um sobrenome, tá? Não vou me arriscar a falar o sobrenome dele aqui, tá. E é essa a citação que ele olha. Se por um acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. É muito pesado. É muito pesado isso, mas é muito verdade. A gente é muita porcaria e a gente se gaba o tempo todo. E é muitas vezes no sofrimento em que a gente se esvazia de nós mesmos, como Filipenses fala. A gente tem vivido uma tendência hoje que sofrimento é uma palavra que não pode ser usada. Ninguém pode sofrer. A gente tem que ser feliz. Eu não estou bem com meu marido? Eu tenho que separar do meu marido, porque a felicidade é que eu preciso. O emprego não está bom? Meu chefe não é bom? Eu troco de emprego, porque a felicidade é que precisa. Meu filho não pode sofrer. Aquela criança preciosa. Imagina, errar? Jamais. É isso que a gente está vivendo. E a gente, quando as pessoas falam quando eu me deparo com essa situação de que Deus usa o sofrimento para nos ensinar, parece que a gente está sendo masoquista. Mas vamos parar para refletir um pouquinho. Quantas vezes, durante o sofrimento, você chegou perante a cruz do Senhor, totalmente despida de qualquer condição, e teve que falar: eu não sou capaz. Eu estou aqui. Eu não sei nada. Eu não posso mudar nada. Senhor, age. Age. Se não fosse pelo sofrimento, talvez a gente nunca experimentaria essa sensação de impotência e falasse: age. Essa é a verdade. Mas a gente não pode esquecer que o sofrimento também, ele vem por conta do pecado. Nem todo sofrimento é pecado, mas o pecado também traz sofrimento. E a gente não pode esquecer. E o Senhor nos ensina disso. E Spurgeon pôs uma frase que lá em casa eu falo muito com as crianças. Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Deus não é um pai permissivo que deixa seus filhos fazerem o que quiserem, pois seu propósito maior é que se tornem conforme a imagem do seu filho. E é isso, gente. Nosso pecado tem consequência. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque o objetivo do Senhor não é a nossa felicidade terrena, é a nossa felicidade celestial. E enquanto a gente não estiver vivendo uma vida que agrade ao Senhor, o Senhor, como um pai bondoso e amoroso, vai levar a gente para o caminho certo. Às vezes é só um empurrãozinho, às vezes é uma varada. Então, minhas queridas, eu gostaria que a gente estivesse parando para pensar um pouquinho no que é que o Senhor tem ensinado vocês. Quais são as formas que o Senhor tem ensinado? O que acontece ultimamente é que a gente anda atarefada demais, cansada demais, estressada demais. E isso nos torna desatentas aos ensinamentos de Jesus. E a gente vai perdendo oportunidades preciosas de aprendizado do Senhor. Essa é a verdade.
a gente corre, corre, corre e não para pensar no que o Senhor quer nos ensinar. A segunda parte, acho que eu vou parar para o intervalo também. A segunda parte, a gente vai parar para pensar um pouquinho que a vida. Mas, num processo de aprendizagem, a gente tem um professor e a gente tem um aluno. Então, a gente vai, na segunda, depois do intervalo, parar para pensar um pouquinho agora como eu, aluna, me relaciono com esses ensinamentos. Tá bom? Então, vamos para o intervalo, porque daí fica em duas partes e a gente vai fazendo assim, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, 3 formas que Deus nos ensina: Bíblia, pessoas, sofrimento. Lembrando que Deus usa muito mais que isso para nos ensinar, mas a gente tem um tempo curto e eu falo demais, né? Então, a gente tem que selecionar um pouco aí. No processo de aprendizagem, como eu falei para vocês, a gente tem o professor, o ensino e a gente tem a aprendizagem, o aluno, certo? Claro que a gente, como professor, muitas vezes aprende muito com as crianças. Eles são excelentes professores para a gente, muitas vezes. Principalmente na pureza, na bondade. Mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho o nosso aspecto como estudante. Tá? Vamos pensar a gente como estudante. E eu gosto de perguntas, então vamos lá. Como estudante, qual o valor e qual a atitude que eu estou tendo com relação ao meu professor Jesus Cristo? Sua oração ao Senhor tem sido ensina-me? E a gente vai parar para pensar um pouquinho sobre isso. Você tem pedido para o Senhor te ensinar? Dá medo, né? Eu tenho medo de pedir para o Senhor me ensinar. Essa semana foi difícil, eu tive medo a semana inteira. Eu tive uma semana difícil de pecados, de notícias ruins, de situação ruim. Eu tive que aprender a semana inteira. Mas a gente não cresce se não for assim. E nosso alvo é Jesus Cristo. Nosso alvo é o céu. E é para lá que a gente tem que seguir. E a gente precisa pedir que o Senhor nos ensine. Diante desse aspecto de aprendizado, então, nós vamos trabalhar de novo. Como estudante, qual tem sido minha postura com relação à Bíblia? Eu tenho me deleitado na palavra do Senhor? No dia a dia da minha vida de devoção com o Senhor, eu tenho tido atenção? Eu tenho dado valor? Eu tenho dado prioridade? A gente tem gastado um tempo mesmo com postura, sentado, abrindo a Bíblia, buscando conhecimento. Eu sei que a gente tem várias fases da vida. Eu tenho 3 filhos, todo mundo brinca. Ah, mas para você tá tranquilo. Gente, meu filho nasceu da barriga. Teve um dia, teve 2 dias, teve uma semana, teve um mês, teve 3 meses. Eu tive criança pequena, eu dava aula. Meus filhos cresceram, eu sei a fase. Eu sei que muitas vezes a gente consegue ler um versículo, mas você procura meditar nele? Eu sei que a gente tem fases. Hoje estou numa fase que eu consigo ter mais tempo. Até a discussão com os meus filhos são diferentes com relação à palavra de Deus. Quando as crianças são pequenas, nem sempre era. A gente não tinha uma discussão, por exemplo, como fazer o clube do livro. Eu tenho que ler para eles, né? Hoje, tem coisas que os meus filhos falam que eu falo, poxa, onde você aprendeu isso? Porque você está sabendo melhor que eu. Nesse livro do ego, o meu pequenininho, quando foi ler, o meu pequenininho, né, o Tomás, que é o menor, terminamos lá a leitura e a gente fez um debate sobre o que aquilo foi útil no dia a dia para a gente. O meu menor virou para mim e falou assim, mãe, quando você deu esse livro aí do ego, eu imaginava que ego era uma coisa.
Quando eu terminei o livro, eu descobri que esse ego é a ponta do iceberg. É muito mais profundo que a gente pensa sobre isso. 13 anos, 12 anos. Uma noção muito melhor que a minha. E a gente sabe que ao longo da vida, a gente vai tendo mais tempo, a gente tem criança pequena, é um outro tipo de aprendizado. A gente não consegue passar muito tempo. Eu já li muitas vezes a Bíblia no banheiro, porque era o tempo que eu tinha lá, que ninguém minimamente me dava um espaço. Não tem problema, a gente sabe. Mas você tem feito isso? Isso faz parte da sua rotina? Você tem se preocupado com a palavra do Senhor? Josué fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou o versículo que a gente sempre sabe. Salmo 1. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Lá na minha casa, eu tenho um versículo na porta, que, na verdade, eu coloco, e a minha impressão é que não serve de nada aquilo lá. Porque fica lá, a gente abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta. Mas duas coisas aconteceram na minha vida que me marcaram com relação aos meus versículos da porta. A primeira foi, durante um período muito difícil da minha vida, eu estava passando pano na minha casa, e quem me conhece sabe que eu curto uma faxina. E eu estava passando o pano e eu estava muito triste. Estava difícil, estava pesado e eu oro muito na pia e passando pano. E eu estava orando, falando, Senhor, está difícil. Estou conseguindo. E aí eu puxei o rodo assim, a hora que eu olho assim na minha porta, está Salmo 68. Bendito seja o Senhor, que dia a dia carrega os nossos fardos. A palavra de Deus estava sendo ensinada para mim ali. Num versículo que eu não dava muita atenção. Num lugar que eu falava assim, acho que eu vou tirar tudo daqui, porque não serve para nada. Segunda coisa que aconteceu foi que o meu filho pegava carona com uma moça, e um dia na porta de casa, a hora que ela foi parar o carro para pegar o Tomás, um ladrão levou o carro dela e eles entraram para dentro de casa e ali naquele auê de chamar a polícia e tal, de resolver o problema, ela ficou dentro de casa. Na hora de ir embora, ela falou assim para mim, olha, eu queria te falar uma coisa. Foi muito bom ler esses versículos que estavam na sua porta. Foi muito bom. E uma coisa que é simples, eu não sei fazer lettering, que fala lettering, sei lá como é que fala isso aí. Eu não sei fazer. Eu escrevi com a caneta Bic e coloquei os versículos que a gente estava trabalhando ao longo do tempo ali com a gente, na minha devocional. O Maurício põe os dele também. E a gente não sabe, mas a gente esquece, né, gente, que a Bíblia é o quê? Viva e eficaz. E a gente tem levado a Bíblia a sério, viva e eficaz? Ou, infelizmente, nós mulheres crentes, e eu tenho que falar isso porque nós somos as mulheres crentes, eu acho que tem corrido nisso muito, adoramos postar no Instagram nossa vida devocional. Não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É tanto tempo tirando a foto perfeita que você poderia estar se deleitando no Senhor. Só uma observação. Segunda coisa, nunca vi como mulher crente disputa espiritualidade. Quantos livros você vai ler hoje? Minha devocional não sei quanto. Gente, não tem problema, vamos ler livro, a gente tem que ler, a gente tem que se aprofundar. Vou falar mais para frente, Deus usa os extraordinários para nos ensinar. Mas a gente tem que tomar cuidado
da razão por que a gente está fazendo isso. Deus não se importa se você lê 10, 15, 1, nenhum. Ele importa com o que está no seu coração, com a intenção daquilo. Senão, é tempo perdido. Essa é a realidade. Não importa o tempo, gente. Vamos parar e o momento que for, que você tiver para aprender, para se debruçar na palavra do Senhor, que esse seja um momento de deleite, de aprendizado, de entrega ao Senhor, para que a gente aprenda, gente. A gente precisa aprender do Senhor, nós não somos nada. E quanto mais a gente aprende do Senhor, mais a gente descobre que a gente não sabe nada e que a gente precisa disso. Minha postura frente aos ensinamentos do Senhor tem que ser de total humildade, entendendo que durante a nossa vida aqui não somos nada além de estudantes. É isso que nós somos. A gente está aqui para aprender do Senhor, para glorificar o Senhor e para servir ao outro. É para isso que a gente veio. Não veio para nada mais disso. Nossa vida, e eu sabendo do Senhor, eu glorifico ao Senhor. Eu aprendo a servir ao Senhor. E é para isso que a gente está aqui. Não podemos perder tempo de aprender. Não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá de aprender. Uma colocação que o livro fala também, e que eu acho que principalmente para quem é macaca velha de igreja, isso é uma coisa que acontece muito com a gente. Todo novo convertido a gente fala, tá naquele amor, né? Porque o cara lê a Bíblia, ele vai, ele lê, ele procura sermão na internet. Ao longo do tempo, você vai selecionando, você vai falando assim, esse assunto aqui, sou craque, já sei. Vai alguém pregar, você fala, de novo vai falar esse assunto? Todo dia a mesma coisa? Né? Quando eu era menina, acho que ninguém aqui conhece, acho. Talvez a Naná. Mas por causa assim, tinha o Valdemar Fomin. Talvez alguém conheça só de ouvir falar. Conhece, né? Eu fiz parte, a Palavra da Vida, ela tinha um hábito de fazer campanhas. Para divulgar o nome, elas iam nas igrejas pregar e tal. E o Valdemar era um nome que a Palavra da Vida tinha, assim, todo mundo gostava, todo mundo chamava o Valdemar. E eu fiz parte de um conjunto lá do quarteto do Valdemar, que na época ele não estava mais na Palavra da Vida, estava no Novo Caminhar. E a gente ia para as igrejas para cantar e divulgar, e o Valdemar cantava muito bem. Ninguém canta até hoje Jerusalém mais bonito que ele. Não ouvi. E as pessoas gostavam. E o Farol, que é a música mais pedida. Só que, gente, todo final de semana, gente, era igreja diferente, o tema da pregação era o mesmo. Então, a gente brincava na frente de acertar os horários da piada. Então, a gente passava a maior parte do tempo do sermão, agora é piada tal. Acertei. Agora é piada tal. Por quê? A gente já estava ali acostumado. Quanto displicência. Quanto que eu deixei de aprender do Senhor, porque a minha preocupação qual era? Acertar o tempo da piada. E quanto a gente não faz isso? A gente se preocupa com a roupa, a gente se preocupa com o linguajar, a gente se preocupa com o assunto e não dá atenção para o aprendizado da palavra do Senhor que está sendo exposta para a gente ali. E isso é uma realidade. Outra coisa, com relação às pessoas, os extraordinários e os ordinários, né? Os ordinários. Deus coloca várias pessoas no nosso dia a dia. Eles são instrumentos na mão do Redentor, né? Pessoas simples. Uma das lições mais difíceis que eu aprendi, eu chorei muito, inclusive. Eu tive sentado num gramado aqui, do lado aqui da tenda. Num tempo de esperando a EBF.
com uma pessoa que sentou do meu lado, que eu convivo com ela. E eu estava pecando num ponto, na verdade, eu estava negando o evangelho para uma pessoa. E essa pessoa virou para mim e falou assim: se um dia tal pessoa desistisse do meu marido, eu não estava aqui hoje. E eu estava desistindo de uma pessoa que Deus estava colocando dentro da minha casa. E eu estava negando o evangelho para essa pessoa. Sentada aqui, 10 minutos. Deus usa as pessoas. Não importa. O que importa é, você está disposta a ser usada pelo Senhor? Deus usa qualquer um. Você tem que estar disposta a ser usada para o Senhor. Mas eu não posso deixar de falar que eu tenho que dar glória a Deus aos extraordinários. Deus tem os extraordinários. Gente, nós estamos numa igreja de pastores extraordinários. Nós temos que fazer bom uso disso. Hoje nós temos escritores extraordinários. Glória a Deus por isso. Eu não quero descartar os extraordinários. O que acontece é que muitas vezes nós somos orgulhosas e achamos que para nós a única coisa que serve são extraordinários. E a gente não dá atenção para os ordinários. Pessoas simples. No início da pandemia, Deus levou a faxineira que me ajudava de tempo em tempos. Uma mulher desse tamanho. Pequenininha. Que tinha um filho com muitos problemas psiquiátricos e ela às vezes não dormia à noite. Essa mulher chegava na minha casa às 8 horas da manhã, feliz da vida. Feliz da vida. Não tinha passado a noite sem dormir. Feliz da vida. Contente porque eu falava assim para ela: ai, dona Terezinha, faz aquela panqueca? Claro que eu faço. Ia para a cozinha e fazia panqueca para 100 pessoas. Acho que ela ficava tão animada, eu tinha que congelar e tal. E essa mulher estava feliz na minha casa toda vez que chegava. Trabalhava o dia inteiro. Tinha passado a noite no hospital. E estava feliz. Eu nem tenho nada do que ela passa e eu sou infeliz muitas vezes. Eu murmuro, eu reclamo. Minha faxineira. Sinto uma falta tremenda dela. Você tem dado atenção para o seu jardineiro, para a sua faxineira? Você tem aprendido com eles? Tem pessoas, gente, que na sua ignorância, na sua simplicidade, às vezes no seu analfabetismo, nos ensinam, gente, de formas que a gente fala: meu, o que eu estou fazendo aqui que eu não estou fazendo isso que essa pessoa está fazendo? Mas a gente é orgulhoso. A gente só quer falar dos extraordinários. A gente não quer viver com os ordinários. Só que Deus usa os ordinários e muito para nos ensinar. Vamos tomar cuidado com a nossa postura de orgulho com relação a isso. E o sofrimento? Vou começar com um exemplo que eu tive em casa. Um dos meus filhos, quando tinha uns 2 anos, lá na minha casa a gente tinha uma regra clara quando as crianças eram pequenas. Tinha copinho lá de cair e a gente tinha assim: a sujeira que você fez, você limpa. Não importava a idade. A partir do momento que ficava em pé, tinha condições de passar um paninho, né? Ainda mais na minha casa. Ainda mais sendo filho de Débora. E aí, o que acontecia? Esse é meu filho, pegou o copinho de água e fazia assim, ó. Eu falei: não jogue água no chão. Você vai limpar. Olhou para minha cara, obviamente. Aí eu peguei e falei: você vai limpar a sua sujeira. Devia ter 2 anos para 3. Ele ficou em pé, botou a mãozinha para trás. Falei: você vai pegar o pano. Eu falei: se você não pegar o pano, mamãe vai te disciplinar. Você vai pegar o pano
Primeira sentada. Você vai pegar o pano. Segunda. Começou a chorar. Começou a babar de ódio. E a mão aqui. Eu comecei a ficar tão nervosa que eu tive que pedir para o Maurício continuar, porque eu estava perdendo, eu estava a ponto de cometer um crime, e essa criança segurando o bracinho atrás, babando de ódio, e não vou pegar. No sofrimento, gente, quantas vezes você não pôs a mão para trás e falou, não acredito que eu estou passando por isso. Não quero. E Deus vai falar assim, não quer, querida? Mais uma. E você vai falar assim, continuo não querendo. Você tem certeza, Senhor, de que você vai continuar me fazendo passar por isso? Não quero. E Deus tem que usar muitas vezes o sofrimento. A gente está tendo rebeldia com relação ao sofrimento? Ou você tem humildemente se entregado ao Senhor e aceitado aquilo que Deus está tendo para você? Durante 3 anos da minha vida, eu passei por um sofrimento muito difícil na minha família. Muitos de vocês sabem o que a gente passou. Não desejo para ninguém o que eu passei aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu desejo que todo mundo passe pelo que eu passei. Sabe por quê? Porque eu nunca tive tantas experiências com o Senhor, a ponto da gente achar que Deus estava encarnado em alguma coisa ali, porque era tão presente, tão quase que palpável a presença do Senhor na nossa família, que eu só tinha vontade de louvar a Deus. Ver meus filhos numa situação terrível, orar a Deus e agradecer a Deus, porque a gente só precisa de uma coisa, que é a salvação. Ver minha criança orando e falar, obrigado, Senhor, porque o que eu preciso, a salvação, o Senhor já me deu. No momento em que eles não tinham absolutamente nada. Gente, isso é glória. Isso é louvor. E talvez se eu não estivesse passando por isso, a gente não estava tendo essa noção de quem é Deus. Eu brinco que quando a gente canta hoje, Deus cuida, Deus ama, Deus supre, na minha casa tem cor, tem cheiro, tem até marca. Porque teve um episódio que a gente recebeu uma doação de uma pessoa e minhas crianças falaram, comprou essa marca, mãe? Como você tem recebido o sofrimento? Tem posto o braço para trás? Eu não aceito sofrer? Ou você tem humildemente se entregado à mão daquele que toda vontade é boa e agradável? Que te ama a ponto de dar a sua vida por você. E que Ele sabe o amanhã. E que Ele sabe o que te espera no céu. Nós não sabemos o que nos espera, a gente tem uma ideia. Mas a gente não sabe, mas Ele sabe o que nos aguarda no céu. E a gente fica olhando aqui para a terra e querendo viver o prazer daqui da terra. Mas às vezes Deus precisa nos passar, nos chacoalhar, para que a gente enxergue o céu. Não vamos desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos dá de aprendizagem. Nós temos que ter uma postura de humildade diante de Deus. Porque é Ele quem decide o que quer ensinar, como Ele quer te ensinar e quem Ele vai usar para te ensinar. Nós não somos nada. Nós dependemos do amor gracioso dEle. Nossa inteligência, nosso conhecimento não é livre. Ele é dependente. E, queridas, não caiamos no erro de achar
Se eu não estou com a minha inteligência, com o meu aprendizado apoiado no Senhor, eu estou com a minha inteligência, meu conhecimento apoiado no mundo. Ou como, hoje está moderno falar, ou você tem a cosmovisão pautada no Senhor, ou você vai ter a cosmovisão pautada no mundo. Não tem como sair, é simples assim. Não tem como sair. E pensando nisso, no Salmo 27, versículo 4, ele fala esse versículo, eu pus na NVT, que eu gostei bastante dessa tradução. A única coisa peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí lá vou eu para mais uma pergunta. Minhas queridas, o Senhor tem sido sua coisa só? Uma coisa só peço ao Senhor, e a buscarei. O meu maior desejo, tem sido o Senhor? Minhas queridas, o seu maior desejo com relação ao seu marido tem sido primeiro o Senhor? O seu maior desejo com relação aos seus filhos, em primeiro lugar, tem sido o Senhor? O Senhor tem sido sua busca primeira na educação dos seus filhos? Ou você tem se deixado levar por um monte de ideias que a gente tem aqui? E por um acaso, quando as coisas que estão dando errado, você busca o Senhor ou busca uma orientação no Senhor? Você é solteira. O Senhor tem sido sua primeira coisa na sua solidão? Você tem buscado o Senhor na sua solidão, na sua carência afetiva, muitas vezes? O Senhor tem sido sua coisa só? A gente tem realmente vivendo essa vida? Difícil, né? Muito difícil. Eu não consigo. Não consigo. Mas eu não tenho como não me emocionar. Por quê, gente? Mateus fala assim pra gente, 11, 28 e 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Não sou eu que vou buscar o Senhor a aprender. É o Senhor que está disposto a nos ensinar. Não sou eu que vou a Ele. É Ele que vem a mim. Glória a Deus por isso, porque eu sou incapaz de chegar ao Senhor, mas o Senhor se chega a mim. Ele me deu o seu Espírito Santo que me conduz, que me orienta, que traz à tona meus pecados. No Salmo 139 fala que o Deus grandioso conhece tudo, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Aonde eu vou, Deus está. É esse Deus, com toda essa soberania, com todo esse conhecimento, com todo esse poder, é Ele que vem até nós para a gente aprender. A nós, queridas, só nos resta nos deleitar no Senhor, nos prostrar diante do Rei dos Reis, dos mestres, e aprender. Aprendei de mim. É isso. Firme nisso, meninas. Nós temos que buscar o Senhor em aprendizado. Vamos ser alunas que glorifiquem o nome de Jesus. Nós somos mães, nós somos mulheres. Nós temos influência na vida daqueles nossos pequenininhos, nós temos influência na vida de outras mulheres aí solteiras, precisando de ajuda.
Vamos aprender do Senhor, para que com a nossa vida, nosso crescimento de conhecimento, nossa vida crescendo em santidade, nós sejamos vasos na mão do oleiro. É isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Mas sem saber, sem aprender, a gente não tem como ser usada. E eu quero terminar com vocês, como ele termina. Eu não sei terminar melhor. E ele termina da seguinte forma. Assim oro, por força, proteção, direção e encorajamento que podem ser encontrados somente quando sou aluno do Senhor. Manhã após manhã, curvo a minha cabeça em reverência e oro humildemente. Senhor, ensina-me os teus caminhos, por favor. Que essa seja a nossa oração. Para terminar, durante todo esse processo que eu tive aqui preparando essa aula, eu fiquei com essa música na cabeça. E eu queria que a gente cantasse em espírito de oração essa música para terminar. Que esse seja o meu... E esse é o meu desejo, gente, para mim, para vocês. Estou na mesma condição, não sei nada. Pelo contrário, eu vim fazendo essa aula aqui me sentindo o pior dos seres humanos, porque Deus o livre o quanto que eu não sei disso. Quanto que eu preciso disso. Mas eu acho que é isso que Deus quer. Ele quer que a gente entenda que a gente não é nada e que Ele é tudo. E que a nossa dependência seja nele o tempo todo. Então, que em espírito de oração, minhas queridas, a gente cante essa música. Que nós tenhamos um coração ensinável diante do Senhor. É o que eu peço para mim e para vocês.